Olá, tudo bem? Vamos agora falar sobre a questão que vai trazer aí um assunto que fala de tecnologia, transporte e o que ela exigia de você. Então, vamos ler o enunciado, dar uma olhada no mapa, depois a gente comenta um pouquinho melhor. Ela fala assim, ó, o empresário Elon Musk tem a visão de voar pelo mundo em questão de minutos. Ele está atualmente trabalhando na realização desse feito com sua empresa espacial SpaceX. Em vez de embarcar em um avião para fazer um voo de longa distância, no futuro você pode facilmente reservar uma viagem curta com a espaçonave. O voo de espaçonave de Bangkok para Dubai levará apenas 27 minutos. A distância de Nova York a Paris poderá ser percorrida em 30 minutos. E aí o mapa mostra essas espaçonaves se deslocando numa velocidade assustadora pela Terra. E aí vem a pergunta. O avanço tecnológico em destaque demonstra uma tendência a... Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, fazendo uma questão do Enem, é muito importante você pegar o que o texto está te passando, qual é a mensagem. Então, ele fala sobre uma empresa que investe em tecnologia, e aí eu gostaria que a gente lembrasse de alguns pontos. Quando a gente pensa em indústria e tecnologia, estamos falando principalmente de características de terceira e quarta revoluções industriais, certo? Então, desde que a gente assumiu essas revoluções industriais, em que a tecnologia passou a ser o primordial. Vamos lembrar que antes disso a gente sempre falava em quantidade. O nosso foco sempre era produzir mais. Só que desde mais ou menos os anos 70 do século 20, que a gente vem pensando em produzir melhor e que a gente tem como grande foco os avanços tecnológicos. E aí, qual é o recorte da questão? O recorte da questão é justamente o transporte. Então, no fundo, o que a gente está observando? Que essa questão está trazendo como que a tecnologia está se associando ao setor de transporte. E aí, mostrando um avanço absurdo a ponto de você sair de Paris e Nova York em 30 minutos. Então, é muito grande. E aí, qual é a pergunta para a gente não perder o foco? Que ele fala assim, ó, o avanço tecnológico em destaque, ou seja, essa tecnologia de transporte, demonstra uma tendência, ou seja, se essa tecnologia for implantada, o futuro nos reserva o quê? Letra A, baratear o acesso aos novos recursos tecnológicos. E aí? Primeiro, numa questão do Enem, ou numa questão modelo Enem, você tem que ficar preso, você tem que ficar ligado, você tem que estar dentro do contexto da questão. E a questão está nos mostrando justamente essa questão de ir de um lugar para o outro numa velocidade muito grande, e ela não está falando em acesso, ela não está falando em preço, ou seja, ela não me deu insumo para garantir que alguma população de menor renda vai ter acesso a isso. E pensando em transporte de luxo, em transporte de alto valor, a gente tem uma tendência que ele tenha preços mais altos. Lembra as características? Quando a gente fala de modal aéreo de transporte, as três características principais, ele é o mais seguro, ele é o mais rápido e justamente por essas duas razões, ele é o mais caro. Então a tendência do transporte aéreo não é ser muito barato. B. Solucionar os problemas de deslocamentos comerciais. Vamos tomar cuidado, até porque o texto deixa bem claro que o deslocamento tende a ser de pessoas. Quando a gente fala de volumes comerciais, a exemplo, a produção industrial asiática, não tem como a gente fazer isso de espaçonave, porque a gente precisaria de uma capacidade de carga muito grande, então a gente tem uma tendência a continuar por trens e navios. C. Investir em soluções tecnológicas para questões logísticas. Essa tendência é muito interessante. Por quê? Porque ele está justamente mostrando essa união. Eu estou investindo em tecnologia para resolver questões de transporte, questões de integração e questões literalmente logísticas. Então, essa aí para mim já parece a resposta, não tem nada errado nela e ela completa bem o sentido do texto. A D fala assim, acabar com as disparidades regionais entre as áreas conectadas. Lembra que disparidade é um outro nome que a gente pode entender como desigualdade. Então, calma aí. Se ele está falando que está ligando Bangkok e Dubai, se ele está ligando Paris e Nova York, eu não estou falando de áreas que sofrem com grande desigualdade. Logo, eu não espero que a chegada dessa espaçonave surja aí com o efeito de acabar com, ou diminuir a desigualdade no mundo. Infelizmente, isso não vai acontecer. E letra E. Intermodalidade de transporte para solucionar o escoamento de carga. Lembre que a intermodalidade é quando eu junto mais de um modal de transporte no mesmo deslocamento. Por exemplo, quando eu uso ferroviário mais rodoviário, quando eu uso aéreo mais ferroviário. E aqui eu só estou falando do aéreo e mesmo assim cai de novo na história da carga. Não é isso, a gente está falando principalmente de deslocamento de pessoas. Então, o nosso gabarito fica a letra C. Ele está mostrando a tecnologia ajudando a gente a resolver problemas logísticos no setor de transporte.